Olá, hoje eu quero falar a respeito de restauração. Você sabe qual é a obra ou quadro mais caro do mundo? Você sabe qual é o seu valor? Ok. Se trata de um quadro de Leonardo da Vinci chamado Salvator Mundi, ou seja, o Salvador do Mundo. Esse quadro ele foi leiloado em 2017 por mais de 430 milhões de dólares. Um quadro que tem aproximadamente 45 por 66 centímetros, portanto, nem 1 metro quadrado. Esse quadro é caríssimo, mas por trás dele tem uma história. E talvez seja por isso que ele seja tão caro. Nós vamos deixar aí para você, esse é o quadro. Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Esse quadro foi pintado por volta de 1500 e... segundo a história, ele foi possivelmente pintado, uma encomenda para Luís XII da França, ok? Por volta de 1500. O interessante é que depois esse quadro foi comprado por o Duque de Buckingham, na Normandia, em 1763. E finalmente ele foi adquirido por Francis Cook. E em 1958, a família de Francis Cook, infelizmente, vendeu esse quadro, sabe por quanto? Por aproximadamente 45 libras esterlinas. Se trocarmos em dinheiro de hoje, seria R$ 308,72. Uma quantia muito próxima de 50 dólares. Querido, esse mesmo quadro, ou seja, que outrora, em 1958, valia apenas 45 libras esterlinas, portanto 50 dólares, ok? E R$ 308. Esse mesmo quadro reaparece, não é? Em 2017, sendo vendido, leiloado como uma autêntica obra de Leonardo da Vinci por mais de 450 milhões de reais. Portanto, eu gostaria de explicar esse processo. Tudo isso aconteceu porque ele recebeu um certificado de autenticidade depois de ter passado por uma restauração. E é sobre isso que eu quero falar, sobre restauração. Quando nós pensamos na palavra restauração, nós precisamos de entender algumas definições. Observe que a palavra restauração, quando nós vamos estudá-la, esse re, que é o prefixo da palavra restauração, ele significa nada mais, nada menos do que o re significa retornar ao estado original. Voltar, esse re é de retorno. Esse prefixo tem muito significado e quando nós pensamos no restante da palavra restauração, não, restauração, instauration, não é isso? Ele vai nos levar ao entendimento de levar ao original novamente. E quando nós pensamos nesse pequeno processo, nós precisamos compreender que nem toda restauração valoriza uma obra. Portanto, eu vou deixar essa foto aí também, vocês vão perceber que as más restaurações podem nos depreciar, assim como as boas restaurações nos valorizam. No caso de Salvator Mundi, nós percebemos que uma restauração que acabou provando a sua autenticidade levou esse quadro a ser extremamente valorizado. Agora eu entro no processo da vida. Restauração espiritual, restauração da alma. Eu quero dizer para você que você tem um valor talvez inimaginável, ok? Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou esse mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito. A palavra do Senhor também nos ensina que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A palavra também nos ensina que nós somos a coroa da sua criação. Portanto, nós somos obras-primas na mão de Deus. Quanto é que é o seu valor? Mas todos nós precisamos de passar por restaurações na vida. E quando nós formos entender essa história de restauração, nós precisamos compreender que um restauro, ele possui pelo menos 4 etapas. E eu quero falar sobre essas 4 etapas para você em poucas palavras, de uma maneira bem sucinta, rápida, mas eu creio que Deus vai falar com você nesse tempo. Nós estamos vivendo num momento de muitas transformações na Igreja do Senhor no mundo. E quando nós pensamos isso, nós podemos imaginar que nós estamos passando por um processo de restauração. Esse quadro, Salvator Mundi,
ele precisou de passar primeiro por uma análise que certificasse a sua originalidade. Basicamente, eles encontraram nesse quadro 5 elementos que mostraram que de fato ele era uma obra autêntica. Primeiro, as mãos. Observe que está sendo totalmente enumerado aí as mãos, que mostravam um sentido de bênção, ou seja, mostrando também que naquela época era utilizado, inclusive em outros quadros de Leonardo da Vinci nós vemos isso aí. A segunda coisa é a tela do infinito, ou seja, atrás da pessoa que compõe esse quadro, ok? Você pode perceber uma tela negra. Isso significa que a tela tem uma profundidade chamada de infinito. Por que isso era feito naquela época de 1500? Para que fosse observado apenas aquilo que o artista queria que fosse observado. Segundo, observe que esse quadro tem uma leve semelhança com a Mona Lisa. Alguns estudiosos dizem que, de repente, isso mostra o caráter de Deus, que é assexuado. Não é homem nem mulher, ele é o Senhor, ele é ser, ok? Quarto, interessante, é a cor da verdade. Essa cor azul era uma cor muito difícil de ser adquirida e, portanto, era uma cor que simbolizava a verdade. Dentro da Bíblia, a cor azul também simboliza o amor de Deus. Observe você que os sacerdotes utilizavam a cor azul no sacerdócio. Todos eles usavam a cor azul. E por último, há uma esfera na mão esquerda desse ser que é apresentado no quadro, e essa esfera simboliza o mundo, como se o mundo estivesse nas mãos de Deus. Depois de ter analisado esses 5 elementos de autenticidade, foi emitido um certificado de autenticidade da obra. E por isso ele passou a valer tal cifra que eu já comentei com vocês. Mas tudo isso através de um processo de restauração. E quando nós vamos para esse processo de restauração, talvez Deus esteja fazendo isso na minha vida e na sua também, para que nós pudéssemos ter um valor ainda mais ampliado. Primeiro, o primeiro passo no processo de restauração é a observação e avaliação. A palavra do Senhor nos ensina que os olhos do Senhor estão em todo lugar, portanto está nos observando. A palavra do Senhor também nos ensina, em Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não sei se você já tentou esconder alguma coisa de Deus, eu já. E nós descobrimos que não tem como, porque a palavra do Senhor nos ensina que se nós fizermos a nossa cama no mais alto monte, lá o Senhor está, e se estivermos no mais profundo abismo, lá Ele está também, ou seja, nada foge aos seus olhos. Não sei se você já teve o prazer de observar alguém apreciando uma obra. Existem homens que param diante de um quadro e ficam horas e horas e horas observando aquele quadro. E eles enxergam detalhes que a nós, que não somos, de repente, conhecedores dessas artes, não vamos compreender. Mas certamente tem um porquê deles estarem ali observando. Então eu quero dizer para você que nesse processo de restauração da minha e da sua vida, Deus está nos observando e avaliando dentro de nós. Avaliando o quê? Quando essa avaliação é feita, você poderá analisar quantas camadas de um novo verniz foi colocado nesse quadro. Você poderá avaliar as rachaduras desse quadro. Você poderá avaliar se tem algum furo nesse quadro. Você poderá avaliar se a tinta está quebrando. Você pode avaliar várias coisas dentro desse quadro. E por último, não menos importante, você vai avaliar qual técnica vai utilizar para restaurar esse quadro. Você já percebeu que algumas pessoas, Deus tem tratamentos muito específicos? Algumas pessoas até dizem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Isso é uma interpretação de alguns textos. Mas observe que Deus tem um modo de trabalhar com as pessoas. Nós observamos Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, talvez porque nenhum outro pregador poderia ser tão convincente, o próprio Jesus Cristo aparece a Paulo dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma metodologia diferente de pregação, não é verdade? E nós podemos ver vários tipos de mensagem. Nós vemos muitas vezes o Senhor Jesus usando artifícios, objetos. Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos de um homem. Ou seja, Deus tem diversas técnicas para trabalhar em nós. E observe que quando nós falamos de um restauro de um quadro, o Senhor está trabalhando em nós de modo muito minucioso. Então esse primeiro passo é observação e avaliação. Segundo passo, eu gosto desse passo, para o restauro é a limpeza. Queridos, ao longo do tempo, as pessoas, quando nós somos colocados aqui, eu estou fazendo analogia, não é verdade? É lógico, uma metáfora de nós como quadros na mão do Senhor.
Certamente, alguns quadros foram pintados e depois de pintados, certamente o Senhor passou um verniz lá no início para que esse quadro se conservasse, mas de repente isso não aconteceu. Ao longo da história, nós acumulamos muita poeira na nossa história. Ao longo da nossa história, algumas pessoas querem passar vernizes inapropriados em nós, querem nos cobrir com aquilo que nós não devemos receber. Existem pessoas que querem nos dar um banho de tinta da sua própria vontade, dos seus próprios conceitos, e o tempo vai passando e nós vamos perdendo as nossas características de originalidade. A palavra de Deus em Romanos 8, 28 diz que nós somos predestinados, aí nós estamos falando de predestinação mesmo, para sermos a imagem do seu Filho. Ou seja, o projeto original de Deus é que o homem tivesse algumas características, mas ao longo da vida nós perdemos essas características. E como um quadro que precisa de limpeza, eu e você também precisamos desse trabalho, desse restauro em nós. E é sempre. É sempre. Não sei se você já foi desafiado ou confrontado pelo Senhor através de uma mensagem de um pregador na igreja, que o Senhor começa a falar no seu coração de modo tremendo e você diz, eu preciso de mudar. A verdade é que todos os dias de culto nós temos a oportunidade de mudar. E nós precisamos sim dessa limpeza espiritual sempre. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quanta impureza tem em cima de você? Os quadros geralmente são colocados em paredes, não é isso? Quando não numa galeria, mas nas casas eles recebem poeira, eles acabam pegando características do lugar onde eles são colocados. De certa forma, às vezes o meio nos influencia. E de repente você está empoeirado nesse momento, a sua fé empoeirada, a sua vida empoeirada, a sua espiritualidade empoeirada, e o que o Senhor precisa trabalhar em você é um processo de limpeza. Quando nós pensamos nesse processo de limpeza, eu estou dizendo de um processo que dói em nós. Por quê? Porque esse é o momento em que o verniz precisa ser arrancado. Nesse processo de limpeza dos quadros, é necessário que todo o verniz seja arrancado. E nós sabemos que o verniz é o brilho de um quadro. E de repente, para que o Senhor trabalhe em você, é necessário que Deus tire o seu brilho. Para descobrir a sua originalidade, para que o Senhor enxergue você na originalidade, Ele tem que arrancar as tintas que não pertencem a esse quadro. Ele tem que arrancar de você esse verniz velho. Ele tem que arrancar de você tintas que foram colocadas aí, mas não dependiam de você, mas você foi afetado por elas. Existem algumas pessoas que não ganharam apenas algumas pinceladas, de repente eles receberam, um balde de tinta com cores que nada tinha a ver com a originalidade. Talvez na tentativa, observe o que eu vou dizer, irmão, isso é muito sério mesmo. Nós temos diversos tipos de evangelhos nos dias atuais, e muitos deles são vernizes falsificados, que nos dão impressões erradas de uma salvação errada, de um céu errado, e as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque eles estão refletindo um brilho que não é o brilho de Deus. São vernizes errados colocados em algumas pessoas. Pessoas que estão lutando para o seu bem próprio, pessoas que estão lutando não pelo evangelho de Cristo, mas um evangelho maquiado, totalmente deturpado, um evangelho que não é o evangelho original. Então, no momento que se faz a limpeza de um quadro, às vezes é com solvente. E quanto mais antigo é o quadro, mais forte tem que ser o solvente. Eu não sei a sua idade, mas ao longo da vida nós vamos impregnando-nos de muitas coisas do mundo que precisam ser retiradas de nós por Deus. Então o Senhor vai usar o seu solvente. Geralmente esse solvente é o Espírito Santo de Deus, que vem e arranca de nós tudo aquilo que não é dele, de modo que nós precisamos nos desprender desse verniz anterior e agora nos colocarmos desnudos diante de Deus. E dizendo, Senhor, eu sou isso aqui. Então quando você arranca do quadro ali, quando você faz a limpeza nesse processo, nesse passo 2, onde você faz essa limpeza do verniz, você descobre a originalidade. Uma coisa me chamou muita atenção, enquanto nós trabalhávamos uma vez na igreja, eu comecei a pastorear uma igreja, onde eu pastorei hoje há 9 anos, e de repente nós começamos uma obra de restauração na igreja. E quando nós começamos essa obra de restauração, nós precisamos fazer uma pintura. E nós fomos descascando as paredes. E nesse descascar das paredes eu fui percebendo algumas coisas interessantes. Porque eu pastorei uma igreja hoje que quando criança eu fui membro dessa igreja. E eu comecei a arrancar ali aquelas camadas de tintas até que eu cheguei na pintura original.
que era uma cor totalmente diferente das cores que nós tínhamos utilizado nas pinturas da igreja. Ou seja, aquelas camadas mostravam anos e anos de, sabe, vamos dizer assim, de coberturas de vernizes que de repente não contavam a história da originalidade. Mas quando eu cheguei na tinta original, eu percebi, essa aqui foi a primeira cor que essa parede teve. E o que Deus quer fazer com você e comigo talvez seja o mesmo. Nos descascar, sabe, nos limpar, aplicar em nós solventes para que nós possamos mostrar quem nós verdadeiramente somos. Sabe esse blá 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 de viver uma vida que não é sua? De tentar mostrar a você uma pessoa que você não é? Deus está querendo, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, pessoas que de fato são originais. Não cópias alteradas, pessoas que de fato sejam verdadeiros adoradores. Nós precisamos estar sim diante de Deus, como se estivesse expostos. Se exponha diante de Deus, porque se você não fizer isso, Ele vai passar solvente em você o máximo e você acabará ficando exposto do mesmo jeito. Continua aqui, então Deus, quando faz esse processo de limpeza em nós, Ele utiliza várias ferramentas, às vezes um solvente, às vezes como se fosse uma faquinha, como se fosse um estilete, não é isso? Processo que dói mais, que agride um pouco mais, mas certamente Ele vai chegar onde Ele quer chegar. Ele vai descobrir a tinta original. Quando nós saímos do propósito, estamos distantes, estamos cobertos por coisas que não são da sua vontade, cedo ou tarde Ele vai chegar no projeto original. Aí surge um terceiro passo, que me encanta muito também, é o retoque. Você é uma obra personalizada de Deus, você é um quadro pintado por Deus único, único, único. Talvez você tenha nuances de tinta que ninguém mais tem. Talvez você tenha desejo dentro de você, tenha emoções, talvez você tenha habilidades que sejam apenas suas. Por isso que nós temos um DNA pessoal. O código genético ele é personalizado. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, coisas inimagináveis. Você tem coisas dentro de você, querido, que precisam apenas ser retocadas. Olha que coisa interessante, quando de repente alguém jogou um balde de tinta em cima de você e destruiu a sua história, apagou as suas cores, eu quero dizer para você que quando Deus arranca o seu verniz, tira o seu brilho, esse brilho falso, esse brilho antigo, esse brilho que não deveria mais estar aí, o Senhor depois que Ele te desnuda espiritualmente, agora Ele vem dar retoques. Interessante que numa obra de restauro, o retoque é extremamente essencial. As pessoas usam ali microscópios, não é isso mesmo? E descobrem o tom, daquele tom de azul que falta na sua vida. Então você não precisa de um balde de tinta, às vezes você precisa de uma única pincelada de Deus. E Deus é especialista em restauro, em restaurar a história, em pegar pessoas destruídas e transformar em verdadeiros campeões. Isso é especialidade de Deus. Então, nesse momento, através dessa mensagem que você está assistindo, Deus está trazendo restauração na sua vida. Então, o que acontece agora? Olha que coisa fabulosa, fabulosa. Deus, então, depois de ter te desnudado, arrancado todo o seu verniz, depois que Deus te expõe, Ele vai nos pontos certos e dá os retoques na sua vida. Mas esses retoques são retoques de originalidade. Porque Ele conhece a mistura certa, Ele conhece a tinta certa, Ele conhece o padrão certo, Ele sabe qual tipo de técnica foi aplicada, se essa pintura sua é pintura a óleo, se é outro tipo de pintura, qual papel que é, se não é em madeira. Meu Deus, que tremendo. Então eu creio que Deus está retocando a sua história através dessa mensagem. São pequenos retoques, você vai ouvir essa mensagem inteira e às vezes tirar uma frase, mas essa frase é o retoque que falta na sua vida. Às vezes você ouve pessoas por 1 hora, você assiste um sermão de 1 hora, você tira uma frase, mas essa frase muda a sua vida. Isso é retoque de Deus, com pincéis bem finos. Continuo, chegando já, partindo para o final. O final, o passo 4, o último passo dessa restauração, ou desse restauro, é a hidratação. Esse passo aqui também é extremamente interessante. A hidratação é o momento onde Deus agora começa a te preparar para o futuro. Ou seja, a obra está concluída, a originalidade está mantida e agora ele precisa proteger essa obra. Quando o verniz vem por cima do quadro, quando é feita essa hidratação, a intenção é manter a originalidade dessa obra por mais tempo. E número 2, dar brilho, dar vida a essa obra.
Talvez o tempo de vida que você tem, de repente você está sofrendo, não está vivendo o melhor de Deus, porque o verniz estava errado. E agora, depois de passar por uma restauração, Deus está te dando um verniz. A igreja está saindo nesse momento de um confinamento e o que nós precisamos é exatamente esse verniz, essa hidratação, essa proteção, essa camada que vai fazer com que essa originalidade do verdadeiro evangelho continue em nós e não seja alterado. A palavra do Senhor diz em Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha como o verniz é fantástico. Olha como isso evidencia o que você tem dentro de você. A palavra do Senhor diz que se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva, de dentro para fora. Ou seja, aqui fora vai simplesmente externar o que está aí dentro. Olha o que Jesus fala, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, né? Na ascensão de Cristo. O que ele faz? O que ele diz? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, revestimento, verniz é isso, seja revestido de poder. O maior verniz da terra é o Espírito Santo de Deus. Esse sim é capaz de manter a sua originalidade. Talvez um dia você foi feliz, hoje você é triste, você precisa de uma restauração, precisa de um verniz. Talvez um dia você foi um profeta de Deus e hoje não fala mais, é porque você precisa de um verniz novo. Querido, eu quero dizer para você que esse verniz, essa hidratação do Senhor vai evidenciar as obras de Deus que estão dentro de você, vai te dar brilho. Esse brilho sim é bênção. Observe que Deus diz para Abraão assim, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas é o que ele diz para o Senhor? Para Abraão, eu te tornarei famoso, eu tornarei o seu nome famoso. Ou seja, Deus havia completado a obra original em Abraão e só passou um verniz por cima, dizendo, agora eu vou evidenciar quem você é e o que está dentro de você. Você tem que crer que o Senhor é o maior pintor da história e Ele está fazendo um processo de restauração na sua vida. Creia nessa restauração, porque o que Deus está fazendo com você levará o seu valor, sabe, o seu valor nas alturas, nas alturas. Eu quero dizer para você que se o Salvatore Mundi vale 450 milhões de dólares, quanto você não vale para Deus? Você é a obra-prima da criação. Você é a obra-prima da criação. Volte a brilhar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, eu te louvo pela vida dessa pessoa que nos assiste agora. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre essa pessoa. Que essa pessoa volte a brilhar, meu Deus, com um verniz novo depois da restauração que o Senhor traz a essa vida. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, traga originalidade para essa história. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Mantenha a sua originalidade. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus